Bem-vindos, meus amigos da plataforma. Como vocês sabem, eu sou o professor Rafael Torres e agora, nesse vídeo, sou responsável pela disciplina de Química, tá? É muito importante que vocês lembrem que é necessário a revisão do conteúdo anterior. Lembra que no vídeo 1 nós falamos sobre substâncias e mistura. Átomo, elemento, formações de substâncias simples, compostas e puras. É muito importante você lembrar, Birubiru, que agora nós vamos falar da aula 2. A aula 2, ela fala de uma coisa que vocês estão super acostumados, principalmente vocês de Química, que nós denominamos misturas. Galera, é importante você entender muito bem esse conteúdo para que não tenha problema algum. Pause o vídeo, volte o vídeo, print, não tem problema. Então vamos lá. Quando nós falamos em mistura, o aluno tem que entender que as misturas são formadas a partir da junção de várias substâncias puras. Lembra a nossa aula 1? Que nós explicamos que a substância pura era aquela que apresentava densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição constantes. Pegamos várias substâncias como essa e unimos todas elas, fazendo então um grande mexidão. É isso que nós chamamos de misturas. Essas misturas então, elas são classificadas ou conceituadas como a união de várias substâncias. Não me importa que a substância é simples ou composta. Vamos colocar alguns exemplos para que a gente possa entender o que seria essa mistura. Vamos lá, pensa comigo. Eu vou colocar aqui de roxo para destacar bem os exemplos. Imagina o seguinte, imagina que agora eu vou lá e bebo um copo de água mineral. Como vocês sabem muito bem, essa água mineral ela é formada por água H2O mais sais. Tá vendo? Isso classifica-se como uma mistura. Outro exemplo, vamos imaginar que eu vá e compre um lindo cordão de ouro. Eu vou comprar um cordão de ouro. Outro exemplo de uma mistura. Por que mistura? Porque o cordão de 18 quilates, na verdade, ele é a união do metal ouro mais o metal cobre. Então entenda o seguinte, entenda que a mistura é a união de várias substâncias. É claro que aqui nos exemplos, eu sempre de forma coincidindo, né? A partir dessa coincidência, ficaram o quê? Duas substâncias, duas. Mas não, a mistura pode ser a união de N substâncias. Agora, uma coisa importante. Quando nós pegamos aqui exemplos de mistura, eu vou pegar aqui o último exemplo. Você pode colocar como exemplo, quer ver? Vamos colocar lá, água. Peguei um copo de água, botei álcool, misturei uma com a outra, coloquei sal, coloquei mais acetona. Eu quero que você entenda que as misturas não são sempre formadas por duas substâncias. Elas podem ser formadas por N substâncias. Então você pode ver que é fácil, muito fácil. Último exemplozinho. Vamos fazer um macarrãozinho pra gente? Já está estudando aí? Dá aquela fome, rapaz. O estômago começa a uivar e você pensa, vou fazer um macarrão. Quando você foi preparar o macarrão, o que você fez? Você foi lá, pegou uma panela com água, né? Colocou um pouco de sal e também colocou óleo para que o macarrão ficasse bem soltinho. Mais um exemplo de mistura. Quando nós pensamos isso, eu vou virar aqui um pouquinho. Quando nós pensamos em todos esses exemplos de mistura, você já entendeu o que é o conceito de mistura. O que você tem que ficar ligado, que essas misturas, elas vão poder ser classificadas
de duas maneiras diferentes. E isso de acordo com uma coisa chamada afinidade. Presta bem atenção no que eu vou falar para você. Afinidade. Os afins sempre se relacionam. Aqueles que não são afins não se relacionam. Tem uma coisa muito bacana, que quando nós falamos aqui de vários exemplos de misturas, existe uma lei que diz assim na química, olha só, uma lei que não muda, que é o seguinte: semelhante dissolve semelhante. Olha que legal. O que significa isso? Tu já viu, cara? Quando você vai fazer um churrasco e você cortou aquela picanha e sua faca ficou cheia de gordura, você coloca aquela faca debaixo d'água e você vê que a gordura não sai. Claro. Por que não sai? Porque é lei fundamental, semelhante dissolve semelhante. A água é uma substância que quimicamente se classifica como polar. A gordura é uma substância apolar. Eles não se gostam, eles se odeiam, eles não se misturam. Então, quando pegamos exemplo desse cara aqui, meu irmão, você tem que lembrar que o que vai determinar se um vai dissolver no outro é saber se é semelhante ou não. Então, nessa brincadeirinha, nós vamos ter que lembrar o seguinte, tá? Eu vou apagar essa setinha aqui, vou apagar a setinha para ficar mais bonitinho, olha só. Vamos colocar assim, semelhante dissolve semelhante. Então quer dizer que na química, polar, que vai ser o nosso vídeo mais na frente, quando falar de ligações químicas e funções químicas, aí você vai entender ainda melhor. Mas já para introduzir, para você poder entender nas nossas próximas aulas, polar, dissolve polar. Então toda substância polar sempre vai dissolver uma polar, cara. Agora, a substância apolar vai dissolver a substância apolar, né? É como se fosse aquele botãozinho de joinha lá no seu WhatsApp, polar com polar, joia, apolar com apolar, joia. Então, esses dois, eles vão, cada um deles dissolver, né? Então, vou dizer que eu vou formar aqui, muito bacana, cara. Eu vou formar uma mistura na química chamada, eu vou botar aqui de lilás para chamar bem a atenção, denominada mistura homogênea. Tá? Daqui a pouco eu vou colocar a definição aqui embaixo para que você possa entender ainda melhor. Tá? Agora, se polar dissolve polar, se apolar dissolve apolar, significa que nós vamos fazer assim, ó. Apolar odeia, meu amigo. Odeia. E não vai dissolver o polar. Eles não se gostam, eles não são semelhantes. Por não serem semelhantes, nós vamos classificar isso com uma mistura denominada mistura heterogênea. Pô, olha que bacana. Aí, nós vamos entender, nesses N exemplos que eu coloquei, o conceito. Vamos ao conceito? Vamos conceituar. Então, qual é o meu conceito? Tá? E não esquecendo, não entendeu? Pausa, volte o vídeo, assista novamente, vai copiar a matéria, pausa o vídeo, copia a sua matéria no seu caderno, faça as observações, anote a sua dúvida e depois pergunte a nossa plataforma, tá? Vamos lá. No conceito, nós vamos dividir assim. Homogêneo. Então, na verdade, o homogêneo são misturas que as substâncias se dissolvem tão perfeitamente que você não vê distinção entre elas. Forma uma coisa chamada de sistema monofásico. Então, misturas homogêneas, elas se dissolvem perfeitamente, formando um sistema monofásico.
O que é isso monofásico? Que você visualmente, você olhando ali, grossamente aquela mistura, você não consegue ver quem são as substâncias que estão unidas. É como se eu colocasse um exemplo, quer ver? Olha aqui, quando eu peguei a água mineral, pensa bem, você consegue ver os minérios que estão dentro da sua água que você está bebendo agora? Você não consegue, cara. Então classificamos como o quê? Homogêneo. Quando eu pego um cordão de ouro, que você vê um cordãozão lá, você não consegue ver quem é cobre e quem é ouro. Homogêneo. Então, toda substância homogênea é sempre um sistema monofásico, que você, a olho nu, não consegue distinguir. Parabéns. Perfeito, cabeça. Vamos lá. Segundo conceito. O segundo conceito é o conceito de heterogêneo. Simples, cara. O heterogêneo está aqui, ó. O heterogêneo são substâncias que não têm afinidade, que então, ao serem colocadas juntas, não vão se misturar, e quando você bater o olho, claramente você vai ver a diferença. A água aqui, ó, olha aqui, a água e o óleo. Você vai ver a água e o óleo lá em cima, tá? Então não esqueça, no heterogêneo, nós vamos dizer que vai se formar um sistema polifásico. Aí eu vou colocar alguns exemplos para que você possa entender. Vamos lá. Vamos colocar aqui água mais óleo. Se você observar bem, visualiza aí, mentaliza. A água está embaixo, né? Está lá, e o óleo está em cima. Por quê? Aí eu pergunto a você. Por que a água está embaixo e o óleo está em cima? Porque existe uma coisa chamada... Isso aí. Parabéns. Respondeu sentado aí, cara. Densidade. A água é muito mais densa que o óleo. Quem é menos denso vai flutuar. Quem é mais denso vai afundar. Então, no exemplo da água e óleo, eu vejo claramente a água e óleo. Eu vou chamar isso aqui de bifásico. Por que bifásico? Eu vejo duas diferenças. Vamos pegar mais um exemplo aqui? Vamos colocar assim, água mais óleo mais pedra, tá? Quando fizer isso, óleo mais água mais pedra, pensa comigo. Você está vendo a água? Torres. Estou vendo a água assim. Você está vendo o óleo? Estou assim, lá em cima, Torres. Está vendo a pedra? Tá, estou vendo lá embaixo. Então vamos classificar o quê? Pô, eu vejo o óleo, eu vejo a água, eu vejo a pedra, eu vejo então um sistema trifásico. E assim vai. Tranquilo? Ah, mas Torres, lá tinham 5 pedras. Não me interessa a quantidade de pedras. Tá? Agora cuidado, cabeça. Se eu perguntar a você, água e gelo, sabe que o aluno mais responde quando eu pergunto isso? Ah, eu sei, cara. Pô, moleza. Água e gelo é monofásico. Galera, você não vê o gelo? O gelo agora, ele é o quê? Ele desaparece, você não vê? Ele é tão transparente, você não vê o gelo, cara? Claro que não. A água e o gelo, você vê claramente que o gelo está lá em cima. Então, cuidado. Água e gelo, ele é heterogêneo. Agora, eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Eu vou fazer uma brincadeira e você tem que ficar atento ao que você vai responder. Porque você que vai fazer IAN, muitas vezes, não é só IAN não. Você vai fazer IAN, você que está me assistindo vai fazer SpaceX. Você tem que ficar ligado que se eu desenhar aqui, olha só, eu desenho muito bem, cara. O que é isso aqui? Um copo. Caraca, Torres é o bicho, cara. É um copo, irmão. O copo é meu. Então aqui, ó. Coloquei o quê? Coloquei água. Vou colocar uma pedra aqui. Aí, pô, show, Torres. Show. Eu tô vendo o quê? Pô, eu tô vendo a água, não tô? Eu tô vendo a pedra. Você tá vendo quantas diferenças? 2. Show. Você vai dizer para mim que é bifásico. Parabéns. Aí o Mané na prova quis te ferrar, cara. O que o Mané fez? Olha o que o Mané fez. Desenhou o copinho, tortinho, mas o copo é meu. Tá? Vou colocar aqui água
E olha o que o mané vai fazer, cara. O cara vai colocar assim, ah, eu coloquei aqui uma pedra de granito. E aí eu vou fazer a pergunta e vou dar 4 segundos para você responder. Quantas fases você está vendo? 1, 2, 3, 4. Sabe cabeça de porco que você respondeu? Entendi a matéria. Fácil não, cabeça de porco. Porque era pegadinha. Porque esse cara aqui, o granito, ele é formado por 3 substâncias: mica, quartzo e feldespato, que quando você bate o olho, você vê ele colorido. Então, claramente, você vê que ele quis induzir a um exemplo parecido da pedra, só que ele te ferrou. O granito sozinho tem 3 fases, mais a água, 4 fases. Tetrafásico. Não pode esquecer, vou colocar aqui, ó, mica, quartzo. Esse aqui é um Zzinho, hein? E feldespato. Galera, tem que lembrar isso. Torres, não estou conseguindo enxergar. Estou falando então a você. Mica, quartzo e feldespato. Então tome cuidado na prova da IAN, da SpaceX, com essa pegadinha. É claro que daqui a pouco eu vou dar outra pegadinha. Galera, ó, sair da frente para você dar uma pausada aí e copiar a matéria. Eu já vou sentar o sarrafo aqui no quadro, que eu vou colocar aqui a finalização dessa segunda aula, ok? Então, só um momentinho. Eu vou permanecer com o tema da aula, até para que você possa estar sempre ligado, tá? Vamos lá. Tá vendo como química é fácil? Você que está sentado aí, que dizia que não aprendia química, agora você não tem mais isso. Beleza? Galera, é muito importante você que está estudando para um concurso militar, você ficar ligado com as pegadinhas. Lembra que a primeira pegadinha era o quê? O granito. O granito queriam te induzir que ele, na verdade, era uma substância só. Tá? Então, vamos colocar aqui de novo? Vamos colocar como observação, para ficar muito bonito o nosso material. Então, vamos colocar assim, observação 1, granito. Né? Vamos pegar e lembrar que granito é formado por 3 substâncias: mica, quartzo e feldespato. Primeira observação é essa, tá? Segunda observação, vamos colocar aqui, eu vou desenhar um frasco, que eu já falei, e vou colocar água, beleza? E gelo. Eu não vou perguntar aqui ao cameraman, porque ele andou matando muita aula na escola. Ele não era igual a vocês, um cara estudioso. Ele ficava só comendo merenda. Agora eu pergunto as coisas para ele, nunca sabe responder. Mas eu pergunto para você, que está aí sentado me assistindo, vibrando. Caraca, meu irmão, estou aprendendo química. Irmão, fala para mim, homogêneo ou heterogêneo? Sabe o ponto começa e continua me respondendo? Homogêneo. Não. Já sei que ele é heterogêneo. Por que heterogêneo? Porque eu vejo claramente a água e o gelo. Ele é bifásico. Mas eu tenho certeza que alguém pensou assim: poxa, mas o gelo derrete. Meu irmão, se eu pego uma questão da IAN, que foi escrita em 2010, lá está escrito água e gelo. No outro ano está escrito assim, água e o gelo derreteu. O texto não vai continuar sendo gelo, cabeça? Eu sei, eu estou te entendendo. Eu sei que você está me dizendo que o gelo vai derreter. Beleza, por isso, nós vamos colocar aqui a terceira observação, porque eu entendi o que você pensou. A observação 3,
Porque na química existe diferença entre a palavra sistema e a palavra mistura. Responde para mim uma pergunta aí. Eu ganhei da minha mãe uma pedra de granito. Daqui a 10 anos virou sabão em pó? Daqui a 10 anos virou titica? Ou continua sendo granito? Então você pode ver que ao longo do tempo, o granito não mudou a sua configuração. Chamamos isso de mistura. Mistura são invariáveis, elas não se modificam ao longo dos tempos. Agora, se eu peguei a água e o gelo, eu te entendi. Eu sei que daqui a alguns minutos ele vai derreter. Por isso que nós vamos chamar de sistema e não de mistura. Então, na verdade, sistema aqui são exemplos de quando aquelas uniões de várias substâncias podem se alterar ao longo do tempo. Exemplo. Mais um exemplo para você. Vamos fazer um copo de leite com chocolate. Não vou falar propaganda, né? Aquela parte que você toma. Vou falar. Não estou ganhando para isso? Então, vou tomar leite com chocolate. Vou lá e vou misturar o chocolate. Bati o chocolate com toda a minha força, sujei a pia da minha mãe. Olhei, vi o quê? Homogêneo. Você colocou em cima da pia, esperou meia hora. E o chocolate desceu completamente. E o leite ficou lá em cima. O que você viu? Você viu que ao longo do tempo ele foi se alterando. Então o que eu vou dizer? Ele é uma mistura ou é um sistema? Quem respondeu o sistema está de parabéns. Então lembra que a mistura, ela não se altera ao longo do tempo, enquanto o sistema se altera. Tá? Já estamos quase chegando ao final. Eu sei que você está assim, porra, não acaba. Pô, calma aí, pô. Mas o conteúdo não é muito longo. Então vamos finalizar com a seguinte ideia. Quando falamos em mistura, lembra que na aula, no vídeo da aula 1, nós desenhamos um gráfico. E essa parte que eu quero abordar com vocês. Quando falamos em gráfico, galera, isso é muito importante, tá? Lembra que o gráfico da substância pura no vídeo 1, ele tinha 2 patamares. Uma reta aqui e uma reta em cima. Na mistura não. Olha o que vai acontecer. Eu vou desenhar um gráfico, tá? E eu vou ter a substância que está no estado sólido, sólido mais líquido, líquido, líquido mais vapor e vapor. Então você observa que comparando ao gráfico anterior, lá da matéria anterior, nós tínhamos aqui uma linha retinha, que não temos. Então, você pode ver que aqui, que se refere à minha fusão, e aqui, que se refere à minha ebulição, fusão, ebulição, não está constante. Então, toda vez que o gráfico não tiver aqueles 2 patamares constantes, eu sei que ele é uma mistura. Legal. Pô, legal. Não é legal? E eu tenho certeza, você que fez a prova da IAN ano passado, começou a se perguntar. Eu lembro de uma questão que o gráfico era assim. Observação 1. Vamos colocar o gráfico aqui. Vamos botar o gráfico muito grande não, que você vai conseguir aí enxergar legal. Ele subiu, olha o que está acontecendo. Você conseguiu ver? Tenho certeza que você conseguiu ver. Aqui, na minha fusão, ele está constante, está vendo? Na minha ebulição, o que aconteceu? Ele está variável. Olha que bacana. Então isso é puro? Não! Não, cabeça de porco, não é puro. Puro é se tiver, desculpa aí pelo erro, tiver 2 patamares.
Isso, na verdade, na prova da IAN, será classificado como mistura eutética. Mistura eutética é quando a mistura tiver só a fusão constante. Tá vendo que bacana? E aí cai na prova sempre. Então, se você ficar atento com essa observação, você vai ter mais um ponto garantido na IAN. Vamos à última observação. Vou fazer um gráfico, galera, muito parecido. Olha só. Vou desenhar aqui, né? Isso não é aula de física e matemática, não. Não começa a tremer com as perninhas, não, cara. Calma aí. Então, olha só. Subiu. Constante subiu. A torre está... Ó, vai ficar me sacaneando no vídeo, não, pô. Pô, o troço já meio torto. Pô, já baixa a minha cara torta. Então, olha aqui. Tá vendo aqui? Lembra? Esse cara aqui é minha fusão. E agora, ela tá variável. Isso aí, parabéns. Pô, que bacana, cara. Olha aqui. Tá vendo? Aqui é a minha ebulição. E ela tá o que, cabeça? Isso aí. Ela tá constante. E de acordo com a explicação passada, o que você tem que entender que, para ser puro, tem que ter dois constantes. Vimos que fusão constante, ebulição variável, eutético. Eu inverti agora. Eu vou chamar então de mistura azotrópica. Beleza? Fica ligado nisso, cara. Você ligado nisso, nessa aula que foi bem rapidinha, você já tem um segundo ponto na IAN. Você viu que a aula 1 foi super bacana. A aula 2, mais fácil ainda. Não esqueça de ficar revisando os exemplos e fazer as atividades que estamos sempre propondo para vocês. Tá? Um grande abraço do seu professor Torres e até o próximo vídeo.